como as escolhas afetam a sua vida. Galera, nesse vídeo aqui eu vou estar falando um pouco sobre como você pode estar fazendo, né, escolhas mais inteligentes ao longo do tempo para você poder colher um resultado mais expressivo, digamos assim, com relação à parte financeira, né, da sua vida. E como que cada escolha, eu vou destacar aqui nesse vídeo também, como ela atinge diretamente, né, o seu orçamento ali mensal. Começando aqui pelo básico, né, sobre você fazer uma reserva antes de qualquer coisa, né, no caso, por exemplo, para quem é mais jovem aí, tem entre 17, 18, 19 anos, 20 e poucos anos, antes de pensar em comprar um carro, uma moto, enfim, fazer qualquer outro tipo de coisa, o interessante é que você está montando uma reserva, né? Ou independentemente também para quem é mais velho e não tem, né? O primeiro passo de tudo é você montar uma reserva para que você evite endividamento aqui e outras complicações, porque sempre acontecem imprevistos, né? E caso você não tenha uma reserva, um dinheiro guardado, você vai ter que optar por acabar caindo, né, na questão do cartão de crédito, o empréstimo, e vai pagar muitos juros, o que isso vai acabar, ao longo do tempo, prejudicando de uma forma mais drástica a sua condição financeira, né? E por isso eu destaquei aqui para focar inicialmente em construir, né, a base, que é uma reservinha ali, geralmente ali de 6 a 12 meses do seu custo de vida, né? Você calcula quanto que você gasta para pagar suas contas e tal no mês, multiplica ali por pelo menos 6 a 12 vezes ali, para você construir um valor mais ou menos exato ali, certo? Outra questão, isso daqui afeta bastante também, principalmente das pessoas mais pobres, né, em condições financeiras mais inferiores aí, a maior parte da população brasileira. Eu destaquei aqui um exemplo de um tênis, né, um tênis de R$ 1.000 ele faz a mesma coisa que um de 100. É lógico que a tendência é que o tênis mais caro ele venha a durar mais, né? Porém, se você pega, por exemplo, um tênis de R$ 1.000 que durou 5 anos, em 5 anos você consegue comprar com o mesmo valor 10 tênis de R$ 100, que é muito mais barato, com certeza vão durar muito mais do que 5, 10 anos aí, certo? Então, se for levar em consideração essa lógica, né? Então, para quem é mais pobre e tal, isso aqui, esse tipo de diferença, né, dos preços de objetos, de itens aí, é meio que desnecessário, por isso que eu destaquei que, enquanto estiver apertado, sempre busque escolher a simplicidade, né? No caso de quem tem uma condição financeira melhor, não vai fazer tanta diferença, né? Tá optando entre um ou outro aqui, mas no caso da pessoa tá com um dinheiro mais apertado ali, não tem muita lógica ela buscar optar por pagar caro em certos tipos de coisa que não tem uma necessidade muito grande, entendeu? O mesmo serve, eu falei de tênis, mas o mesmo serve para celular e outros objetos também. O relógio, por exemplo, se você quer um relógio para apenas ver as horas, enfim, fazer uma atividade física ali, calcular os batimentos e tal, você tem a opção ali de 200, 300 reais, tem a opção também de 2.000, 5.000, enfim, aqueles Apple Watch e tal. Mas dependendo da sua função, se você quer praticar atividade física e ver as horas, o de 300 reais ele vai atender muito bem. E não que a pessoa não possa ter, né, o mais caro, mas assim, na condição atual financeira da vida dela, é interessante ela fazer a escolha, né, optar pelo mais barato, mais simples ali, e posteriormente, um tempo depois, quando ela tiver uma condição financeira melhor, aí ela pode optar por outras opções, né? Também levando na mesma linha aqui de pensamento, sobre você se divertir, curtir, viajar e tal. Não há nada de errado com isso, na verdade, eu sempre vou defender a ideia de que todo mundo tem que se expor a isso aqui, né? Tem que curtir, tem que viajar, tem que comprar as coisas que tem vontade e tal. Porém, sobre a questão de festas, de almoçar fora e tal, tem que tomar cuidado com a frequência, porque a frequência pode comprometer drasticamente aí a sua condição financeira. Então, você pode sim, né? Com certeza deve, né? Na verdade, se divertir, ter os momentos de lazer, porém, tomar cuidado com a frequência ali e tentar equilibrar, né, no orçamento ali mensal e calcular também os gastos, né? Então, levar em consideração festas, baladas, eventos e comer fora, você pode experimentar uma comida ali diferente e tal, mas tomar cuidado com a frequência que você está fazendo ali, certo? Aqui eu destaquei também cuidado com o tipo de renda extra. Isso daqui é um pouco complicado, porque é claro que existem várias situações, né, onde a pessoa precisa de dinheiro urgente, então ela vai fazer qualquer tipo de renda extra e tá tudo bem, né? Porém, quem pode estar escolhendo, por exemplo, se você já tem o seu emprego fixo, certo? E você está procurando uma fonte de renda extra ali para aumentar a sua renda e ter mais dinheiro, poder fazer outras coisas, você tem que parar um pouco, pensar e escolher um tipo de renda extra que você tem uma possibilidade de crescimento no longo prazo, né? Então, você tem que ter uma certa visão. Vou começar essa renda extra aqui, mas daqui 1 ano, 2 anos, isso aqui pode se tornar algo exponencial, pode crescer muito mais, pode me dar um futuro melhor, entendeu? Aí seguir mais ou menos nessa linha de raciocínio
e aí você vai fazendo a renda extra, e até que chega um momento que essa renda extra pode até se tornar a sua renda principal e você trabalha menos e ganha mais, né? Então é fazer uma renda extra ou escolher pensar ali numa renda extra que possa ter esse tipo de retorno. Sobre financiamento, parcelamento e juros, isso daqui também é um pouco já conhecido, né, pela maioria das pessoas, mas ainda o brasileiro, como eu destaquei aqui nesse artigo aqui do InfoMoney, de 3 meses atrás, né, praticamente 80% aí das famílias brasileiras estão endividadas, né, e isso é um dado meio que por cima, porque geralmente é um pouco mais ainda. Então, ainda assim, o brasileiro apanha muito com isso, que está diretamente, é o primeiro ponto que eu falei no vídeo, que está diretamente ligado, né, à reserva de emergência, que o brasileiro acaba não fazendo, e aí, quando acontece algum imprevisto, ou perde emprego ou algo do tipo, ela acaba optando por cair em financiamento, parcelamento, juros, empréstimos, ou apenas, como eu falei, né, existem várias situações também, né, como a pessoa ganha muito pouco e às vezes não dá nem para comer direito, pagar o aluguel e tal, ela, de um jeito ou de outro ela vai acabar entrando nessa, né, e aí também outro ponto que eu destaquei é a questão da renda extra, ela vai ter que fazer nesse tipo de caso aqui. Bom, eu destaquei, se não tiver dinheiro, não compre, né, e caso aconteça imprevisto, como eu citei anteriormente, a geladeira quebrou e tal, para isso que vai servir a reserva de emergência, por isso que ela tem que ser a primeira a ser trabalhada, a ser construída, antes de pensar em comprar carro ou qualquer outra coisa, né? E aqui um exemplo que eu citei também sobre carro, né? Que você já esperou a vida inteira para comprar um carro. Não vai impactar muito na sua vida, a não ser que você vá trabalhar com o carro, né? Tudo vai depender do seu carro e tal, mas geralmente, a maioria dos casos não é isso. Você pode esperar mais 1, 2, 3, 4, 5 anos aí, comprar o carro à vista, né? Coloquei aqui para evitar 0 km, porque para quem tem uma condição financeira mais baixa, não faz muito sentido você comprar um carro 0 km, pagar ali 80, 90 mil reais, você pode comprar um usado, que é óbvio que vai ter um gasto um pouco a mais com manutenção e tal, mas se for um bom carro, estiver num bom estado, você vai fazer o básico e vai pagar bem menos, né, num carro que é basicamente um seminovo ali praticamente, né. E eu destaquei aqui entre parênteses também, de qualquer forma você vai ter que pagar o valor total, né, então se você financiou ali o carro porque você não conseguiu esperar 2, 3 anos, você vai ter que pagar o valor cheio dele, ou seja, se ele vale, sei lá, 30 mil, você vai ter que pagar os 30 mil mais uma quantidade enorme de juros aí para o banco, né? Por causa do financiamento, ou seja, você vai pagar o valor cheio dele mais um monte de dinheiro ainda para o banco. Então, é muito mais inteligente você optar, escolher aqui por esperar 2 a 3 anos, lógico. Com exceção, né, de se a pessoa tiver que trabalhar, precisar trabalhar com veículo ali e tal. Aí é outra história, né? Mas na maioria dos casos, carro de passeio e tal. Tem que levar em consideração isso e buscar escolher aqui esse tipo de opção, tá bom?